Olá, alunos. Espero que vocês estejam tudo bem, tudo esteja certo com vocês, tá? Lembrando vocês, façam a cópia do texto que vai aparecer no vídeo aí para vocês, tá? Como se a gente estivesse em sala de aula mesmo, tá? Como é o de costume. Continuando aí a respeito da Primeira Guerra Mundial, hoje nós vamos estar falando sobre as fases da Primeira Guerra. A guerra vai de 1914 a 1918 e nesse período a guerra passa por fases, né? Primeiro de movimento, depois trincheiras, aí vou estar explicando para vocês, ok? Aí nós temos, né, só para eu arrumar aqui o meu laserzinho para vocês poderem acompanhar melhor. Então aqui nós temos no dia 28 de julho de 1914, inicia-se a guerra. Essa guerra vai se iniciar a partir do momento em que houve o assassinato de Francisco Ferdinando. Quando Francisco Ferdinando ele foi assassinado, lá em Sarajevo, né, que eu já expliquei isso para vocês na outra aula, os austríacos, né, que era Francisco Ferdinando, era o príncipe herdeiro do trono austríaco. Os austríacos acusaram a Sérvia, foi feita uma série de exigências, e a Sérvia sempre negando o fato, até que chega um momento em que a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Aí a Sérvia ela vai ter apoio da Rússia. Logo depois que a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia entra na guerra, declarando guerra à Áustria-Hungria. Ali nesse momento, dia 28 de julho, foi o momento em que a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Praticamente um dia depois, a Rússia entra na guerra, declarando guerra à Áustria-Hungria em defesa da Sérvia. Já expliquei para vocês quais os interesses que a Rússia tinha em apoiar a Sérvia. Ela queria os Balcãs livres para poder ter uma saída livre para o Mediterrâneo. Até então ela não tinha. Então esse era o maior interesse da Rússia, por causa da guerra declarada aí à Áustria-Hungria, que era um poderio enorme dentro da Europa nesse período, tá? Aí desencadeou a guerra, a Alemanha, assim que fica sabendo da declaração da Rússia em relação à Áustria-Hungria, vem em favor da Áustria-Hungria e declara guerra à Rússia. A Alemanha, assim que declarou guerra à Rússia, ela desloca suas tropas para duas frentes praticamente, a frente leste e a frente oeste. Na frente oeste, a Alemanha vai atacar a Bélgica. Vou mostrar para vocês agora um mapa, depois eu volto nessa página para vocês poderem copiar, tá? Então aqui, ó, a Alemanha desloca suas tropas para duas frentes, uma combatendo os russos e outra frente eles vão atacar a Bélgica, tá? Então invade aqui com suas tropas, atacando a Bélgica, que era uma nação que já tinha se declarado neutra, ou seja, nem um lado nem outro vai ter guerra, ela não vai participar. Mas a Alemanha não quis nem saber, tá? A Alemanha simplesmente desrespeitou a neutralidade da Bélgica e atacou. Logo que ela ataca a Bélgica, praticamente 3 dias depois, a Inglaterra e a França vêm em favor da Bélgica, declarando guerra à Alemanha. Tá? O quadro da Primeira Guerra Mundial está montado. Por que a Alemanha desrespeitou a Bélgica, Sora? Para que ela pudesse atacar a França, tomando a parte norte aqui. Tá? Então essa aqui seria o objetivo da Alemanha. Você pode olhar no mapa e falar, Sora, então os alemães muito burros, por que não atacou aqui, né, na região mais nordeste da França? Porque é simples, essa região aqui era guarnecida pelo exército francês, então aqui tinham tropas francesas. O que eles pensavam? Nós vamos atacar por aqui e atacar Paris, tá? Essa foi a ideia principal dos alemães. Só que quando eles atacaram a Bélgica, a França desloca suas tropas e estabelece uma linha aqui de defesa, a linha Maginot. Ao mesmo tempo, isso aí, gente, que eu estou falando para vocês, é a fase da guerra de movimento. É o deslocamento das tropas
que no começo, 1914, foi muito rápida, tá? Foi um deslocamento muito rápido, a Alemanha tomou a Bélgica com muita rapidez. E aí, então, essa é a situação. Porém, quando vai chegando ali por volta de março de 1915, né, a França ela começa a estabelecer sua linha de defesa aqui, construindo as trincheiras, que eu já vou explicar o que foram as trincheiras para vocês. E aí virou o que nós chamamos a fase da guerra de trincheiras. A França tinha trincheiras, a Alemanha tinha trincheiras, os ingleses tinham trincheira, todo mundo tinha trincheira. Tá? E aí vocês vão entender o que era a trincheira. A trincheira, ela vai barrar essa guerra de movimento. Ela vai ser mais uma guerra estática, mais parada, tá? Que representou pouca conquista de território, ou seja, ela foi muito ineficiente em termos de conquista territorial. E a Itália, Sora, como que fica a Itália? A Itália, quando começou a guerra, ela se declarou neutra. Ela fazia parte, lembrando, né, ela fazia parte da Tríplice Aliança, mas quando começa a guerra, ela se declara neutra e depois, 1915, convencida pela Inglaterra e a França, ela então muda de lado. Ela sai da Tríplice Aliança, vai lutar ao lado da Tríplice Entente. O que levou a Itália a mudar de lado? As propostas da Inglaterra e da França. Que propostas eram essas? Territórios que seriam dados à Itália. Desculpa, gente, não é coronavírus, é só alergia. As propostas, né, que seriam dadas à Itália eram territórios. Desculpa de novo. Eram territórios a serem entregues para os italianos, ou para a nação italiana, tanto na Europa quanto na Ásia. Tá? Essa foi a proposta que atraiu os italianos para o lado da Entente. Além da Itália, né, que mudou de lado, também entra para o lado da Entente o Japão, tá? A Romênia, a Grécia, Portugal e mais tarde os Estados Unidos. O Brasil também entra ao lado da Entente, mas é uma participação assim de enviar médicos, enfermeiras, uma ajuda na Cruz Vermelha, tá? Medicamentos, cobertores, alimentos e fazer o policiamento do Atlântico Sul. Tá? Basicamente essa foi a participação do Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. E a Tríplice Aliança, ela vai ter a saída da Itália logo no começo, 1915, e o acréscimo do Império Turco e a Bulgária, que entra ao lado da aliança, ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. 1917, a Rússia se retira da guerra, tá? Porque ela vai passar pela Revolução Socialista, a Revolução Comunista, né? Os bolcheviques, e os Estados Unidos entram somente a partir de abril de 1917. Depois vou falar para vocês por que os Estados Unidos entrou a partir desse período. Tá? E a Guerra de Trincheiras fica para o nosso próximo vídeo. Gente, os vídeos são curtinhos assim, porque senão não consigo postar para vocês, tá? Em 1918, a Alemanha estava exausta, né? A população passava por necessidades e a entrada dos Estados Unidos na guerra, com enormes recursos, levou à rendição da Alemanha. Tá? Mas isso a gente vai falar mais detalhadamente na próxima aula. Fiquem com Deus, até a próxima.